Bem-vindas, bem-vindos de volta. Esse é o segundo episódio do podcast Homens de Palavra. Aqui a gente fala sobre a mente humana de forma simples e profunda, através da psicanálise, com exemplos do cotidiano, da masculinidade, já que os homens são historicamente aqueles que menos falam sobre as suas emoções. Você não precisa ser homem para estar com a gente, basta você se interessar por esses temas. No primeiro episódio, a gente falou sobre o que é ser homem hoje. A gente falou sobre duas perspectivas, né? Uma cultural e outra biológica. E como essa visão sobre a masculinidade tem um impacto na saúde mental dos homens e nas pessoas em volta deles. No episódio de hoje, a gente fala sobre o poder da fala, da palavra, da conversa e da escuta nos transtornos psicológicos. Será que falar sobre os nossos problemas tem mesmo o poder de nos curar? A palavra está presente desde a criação do mundo. Você já deve ter escutado um verso bíblico que diz: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus." No inglês, inclusive, ao invés de verbo, o termo usado é palavra, a palavra de Deus. Uma palavra pode ser escrita numa página, ouvida, falada, pode ser formada por pixels numa tela de computador, pode ser um gesto numa linguagem de sinais. A palavra é a síntese da nossa existência. Imagina uma coisa comigo. Pensa em um lobo uivando para a lua, ou um pássaro cantando ao amanhecer, uma matilha de leões se comunicando por olhares e gestos sutis. Os animais se comunicam, mas sua comunicação é direta, instintiva e ligada à sobrevivência. Eles não contam histórias, não criam mitos, não escrevem poesias. Eles existem no presente. E o que é que nos diferencia deles? O ser humano inventou a palavra e com ela criou o passado e o futuro. A palavra ela permite registrar memórias, compartilhar experiências e construir sociedades. Mas também trouxe um dilema. Quando a gente consegue nomear a nossa dor, a gente também cria a consciência que a gente tem dessa dor. Ao dar sentido à vida, a gente descobre o medo da morte. Da palavra nasceu a linguagem, e com ela a arte, a religião, a cultura. A arte surgiu como uma forma de expressar o que não cabia apenas na fala: danças, pinturas rupestres, música. A religião emergiu como resposta ao desconhecido, uma tentativa de nomear o invisível, de dar sentido à existência. Mas se a palavra é tão poderosa, por que tantos homens se calam? Se falar é o que nos torna humanos, por que a masculinidade foi construída muitas vezes sobre o silêncio? É sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre a cura pela palavra e sobre como encontrar a própria voz pode ser um caminho para a libertação. A palavra reúne toda a complexidade do organismo e, através de uma síntese feita pelo nosso cérebro, a gente tem a função de expressar o que é todo esse complexo animal que nós somos, de uma forma que os outros possam entender e saber sobre nós. A palavra de Deus se torna carne, se torna humana, para que os humanos possam se aproximar, ainda que minimamente, do poder e do amor de Deus. Ou seja, a palavra é uma forma incompleta, mas poderosa, da gente se aproximar tanto dessa imensa complexidade que seria Deus, quanto da complexidade que é o ser humano. Um filósofo chamado Ralph Waldo Emerson, que viveu no século XIX, foi um dos principais filósofos que defendia a individualidade, a autoconfiança e a conexão direta entre ser humano e natureza. Tem um ensaio dele chamado Self-Reliance, que em português seria algo como autoconfiança ou independência pessoal. Nesse ensaio ele fala sobre a autenticidade da palavra e como a expressão genuína dos nossos pensamentos e opiniões é essencial para a individualidade e a grandeza do ser humano e também para o progresso humano em geral, para um mundo melhor. Ele acreditava que cada indivíduo tem uma voz única e que essa voz deve ser expressada sem medo da opinião dos outros. Um dos trechos mais interessantes do ensaio diz assim: "Fale o que você pensa agora, em palavras fortes e duras, e amanhã fale o que amanhã você pensar.
novamente em palavras fortes e duras, ainda que contradiga tudo o que você disse hoje. Isso significa que a gente tem que ser fiel ao que a gente sente e pensa no momento presente, sem medo de mudar a nossa opinião no futuro. A verdade não está em repetir o que sempre a gente diz, mas em expressar com coragem o que a gente sente ser verdadeiro a cada instante. Outro ponto importante no pensamento do Emerson é que a genialidade está na autenticidade, não na conformidade. Em uma outra frase bastante interessante nesse ensaio, ele diz o seguinte: a imitação é suicídio. A confiança em si mesmo é a essência do gênio. Ou seja, quando tentamos moldar nosso discurso para agradar os outros ou seguirmos ideias impostas sem questionamento, a gente está matando nossa individualidade. A palavra, para ele, deve ser um reflexo do espírito livre, não um eco de expectativas da sociedade. Ele também rejeita a ideia de que a gente precisa de aprovação externa para validar o que a gente pensa. Não procurem ser consistentes, mas sim ser vocês mesmos. Essa é uma outra frase do ensaio. Em resumo, o Emerson diria que a palavra autêntica é um ato de coragem e liberdade. Expressar nossos pensamentos sem medo, sem buscar aprovação, é o que nos torna verdadeiramente vivos e conectados com a nossa essência. E isso, que a gente está falando aqui sobre esse filósofo tem bastante a ver com o tipo de sociedade que a gente vive atualmente. Independente do ponto de vista político que a gente tenha, dos grupos sociais que a gente participe, eu percebo que a gente tem bastante dificuldade de errar e de aceitar o erro dos outros. E quando não é permitido errar, o crescimento também é bloqueado. Então essa construção da nossa identidade, de quem a gente é, passa por esse direito de errar. Ele é muitas vezes confuso, contraditório, então exigir que a gente sempre acerte ou que a gente cite tal autor ou tal teoria é algo que impede que a gente consiga construir um conhecimento novo e conseguir construir algo interessante para nós mesmos e para o mundo. Mas e quando a gente não fala? Quando a gente não segue aquilo que a gente sente, mas apenas reproduz o que a gente lê e ouve dos outros? Por mais que sejam, por exemplo, grandes intelectuais ou grandes teorias. Quando a gente não é autêntico ou não usa a nossa palavra com sinceridade, o Emerson diria que nós estamos nos tornando prisioneiros da conformidade e do medo da opinião alheia. Nesse ensaio que eu citei aqui, ele critica fortemente aqueles que suprimem sua verdadeira voz para agradar os outros ou para se encaixar na sociedade. E trazendo essas ideias para o nosso tempo atual, além de escondermos de nós mesmos e dos outros quem realmente nós somos, também temos consequências na nossa saúde. Esconder o que sentimos e pensamos aumenta nosso nível de estresse, o que leva a doenças cardíacas, por exemplo. O silêncio pode literalmente nos adoecer. Além disso, quando não falamos, a nossa mente rumina, ou seja, fica obcecada por certos assuntos sem conseguir resolver eles. Se você não elabora uma raiva profunda ou um ódio reprimido, por exemplo, você pode acabar alimentando pensamentos recorrentes de vingança sem encontrar uma outra saída. Isso aumenta as chances de desenvolver ansiedade, depressão e até mesmo transtorno de estresse pós-traumático. Um livro chamado O Cérebro Emocional mostra que as emoções como o ódio ativam partes do cérebro associadas à ameaça e à agressividade. Quando você não fala e não processa suas emoções, uma parte do seu cérebro fica hiperativa, te deixando num estado crônico de hiperalerta. Isso significa que o ódio ou a raiva não elaborada, não falada, não compreendida, pode colocar a própria pessoa em perigo, assim como as pessoas à sua volta. A gente sabe quando a gente está mentindo para nós mesmos ou quando estamos confusos. E nesse caso, a palavra não se torna carne. O que isso quer dizer? Ela não reflete quem nós realmente somos. Como no exemplo do verso bíblico que a gente falou aqui no início. Quando a gente fala da palavra se tornar carne, a gente está falando sobre ser quem a gente é. Significa ter compromisso com a verdade, com a nossa essência. Honrar uma palavra não é só manter promessas para os outros, é também manter a palavra consigo mesmo. Então, mesmo que a palavra nunca consiga expressar totalmente a nossa complexidade, se a gente quiser viver melhor, a saída parece estar muito mais na expressão
do que na repressão dos sentimentos, da fala. Eu me lembrei, inclusive, de um documentário que está na Netflix que chama Eu Não Sou o Seu Guru, sobre o Tony Robbins, que é um dos coaches aí mais famosos do mundo. No filme ele faz um evento chamado Um Encontro com o Destino, e tem uma cena que eu achei bem interessante, onde uma mulher reclama que o marido dela fala demais, reclama demais, e em comparação ela diz que o ex-marido dela não falava nada. O Tony Robbins responde para ela, né? Claro, ele é um homem. E compara o marido atual dela a uma mulher por expressar demais o que ele sente. Esse filme é bastante interessante, ele mostra alguns aspectos do trabalho do Tony Robbins que chamam bastante atenção, mas esse trecho, ele me chamou a atenção principalmente porque ele reforça um estereótipo, né? Que é essa ideia de que o homem é aquele que não pode falar sobre as suas emoções. No primeiro episódio do podcast, a gente falou sobre como os homens que não falam tendem a sofrer mais, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Isso, inclusive, aumenta os índices de depressão, ansiedade, suicídio e faz com que os homens busquem menos ajuda psicológica, embora isso esteja mudando. Nos meus atendimentos, por exemplo, uns 2 anos atrás, eu atendia 70% de mulheres e no máximo uns 30% de homens. Hoje, isso está bem diferente. A palavra sempre teve um peso simbólico profundo. Ser um homem de palavra significa ter compromisso, honra, integridade, a promessa feita e cumprida, a confiança no que se diz, mas há também uma outra dimensão da palavra, a comunicação, falar e ser ouvido, nomear o que se sente, transformar a confusão em compreensão. E talvez o mais importante, existe uma dimensão da palavra que é a palavra como cura. E isso tem bastante a ver com a psicanálise. Desde a criação da psicanálise, né, pelo Sigmund Freud, no século XIX, a psicanálise é atacada. E existem algumas razões para isso. A primeira é que a medicina e a psicologia daquela época estavam focadas em explicações unicamente biológicas e fisiológicas para os transtornos mentais. Ou seja, naquela época, os médicos acreditavam que qualquer problema psicológico poderia ser explicado por problemas físicos no cérebro. O que o Freud descobriu era que esses problemas tinham uma outra causa. Não era uma lesão no órgão, no cérebro, mas a causa era emocional. Imagine uma mulher que tinha uma enxaqueca fortíssima que atrapalhava a vida dela, não conseguia trabalhar nem se divertir. Ela foi em vários médicos, fez exames, tomou remédios, mas nada resolveu. Os médicos diziam que não havia nada de errado com ela, fisicamente falando, e ainda sugeriam que ela podia estar mentindo. Parando para pensar nos nossos tempos de hoje, talvez isso seja equivalente a ir a um médico e ele dizer que você está mentindo só para conseguir um atestado. Quando ela falava com o Freud sobre seus problemas durante as sessões de terapia, ou seja, né, sobre as dores e outros problemas e sintomas físicos, como a dor de cabeça, esses sintomas começavam a desaparecer. Ao invés de receitar remédios ou fazer cirurgias, o Freud pedia que os pacientes falassem sobre seus problemas. Quando surgiram, como eram, se eles estavam felizes em suas vidas, o que sentiam pelas pessoas com quem eles viviam, se elas realizavam seus desejos, se viviam a vida que queriam ou não. Foi assim que nasceu a psicanálise, uma teoria e um método onde o terapeuta escuta, interpreta e ajuda a pessoa a entender e resolver os seus conflitos internos, trazendo os sentimentos escondidos no inconsciente para a consciência. Esse exemplo que eu dei é real. Essa paciente chamava Ana O. Ela sofria de sintomas físicos que não tinham uma explicação médica. Paralisia, dificuldade para falar, alucinações e até cegueira temporária. Foi ela, inclusive, que nomeou a psicanálise como cura pela fala. Foi inspirado nessa ideia dessa paciente que o Freud desenvolveu o que ele chamou de associação livre. A associação livre é uma técnica que o terapeuta incentiva o paciente a falar livremente o que pensa, sem julgamento e sem censura. O objetivo da técnica é acessar conteúdos que são inconscientes, ou seja, que estão fora da nossa consciência, mas que determinam como eu ou você se comporta ou pensa. Quando esses conteúdos inconscientes se tornam conscientes, a pessoa pode compreender seus conflitos, o seu transtorno psicológico e se curar. Imagina que a nossa mente é como um armário cheio de gavetas. Algumas gavetas estão abertas e fáceis de acessar, enquanto outras estão fechadas e trancadas há muito tempo. Quando o paciente fala sem filtro algumas palavras, lembranças e sentimentos podem surgir do nada, como se essas gavetas começassem a se abrir sozinhas.
Um exemplo ainda mais prático. Imagina um homem de 35 anos que procura um psicanalista porque sempre termina os seus relacionamentos sem motivo aparente. Durante a sessão, ele começa a falar sobre a sua infância e de repente menciona que seu pai abandonou a família quando ele tinha 5 anos. Ele não planejava falar isso, mas a lembrança surgiu do nada. O psicanalista, junto dele, percebe que essa lembrança pode estar relacionada ao medo do paciente em se comprometer. Ou seja, inconscientemente ele evita relações profundas porque teme ser abandonado, como aconteceu com a sua mãe. Então, essa associação livre revelou um medo escondido que ele não sabia que tinha. Através da fala, ele consegue liberar as emoções reprimidas, ligadas àquele evento ou lembrança que ele esqueceu. E é aí que o processo de cura se inicia. Então essa associação livre revelou um medo escondido que ele nem sabia que tinha. Então essa ideia de cura pela fala, ou seja, que a gente pode se curar ao falar, ao ser escutado, ela foi sendo aceita ao longo do tempo, desde a criação da psicanálise. Mesmo assim, atualmente, ainda há pessoas que chamam a psicanálise de pseudociência. E, sinceramente, há muita inveja, muito conflito e uma disputa de mercado entre terapeutas, médicos e cientistas que leva pouco em conta o que realmente importa, que é o bem-estar das pessoas que buscam por ajuda. Inclusive, se você se interessa pelo assunto sobre psicanálise e esse status aí, se ela é ciência ou não, a gente pode fazer um episódio só sobre isso, mas eu também sugiro que vocês leiam um livro do Christian Dunker, que é Ciência Pouca é Bobagem, porque a psicanálise não é pseudociência, e também os trabalhos do neurocientista Mark Solms, uma figura muito importante na área, e que através de experiências e testes com o cérebro, ele busca provar e também rever alguns conceitos aí criados pelo Freud. O Solms mostra, por exemplo, que a prática psicanalítica da cura pela fala pode ter efeitos que podem ser medidos no cérebro. Ao expressar e processar emoções reprimidas, pode haver mudanças na atividade cerebral, neural, associada ao processamento emocional e à autorregulação. O que o Solms está dizendo é que o seu cérebro é como um termômetro emocional. Quando algo ruim acontece, como um trauma ou uma experiência difícil, esse termômetro pode ficar desregulado, deixando você ansioso, triste ou com medo. O Freud já mostrava que esses sentimentos não desaparecem sozinhos. Eles ficam guardados no inconsciente e podem causar os sintomas psicológicos. Ou seja, esses problemas que você vai desenvolver, esses problemas emocionais. Mas retomando um pouco o que a gente estava falando e que a gente já falou no primeiro episódio, então imagina, uma criança pequena, ela não consegue entender que os seus pais podem rejeitá-la ou amá-la ao mesmo tempo. É isso que a gente chama de... É por isso que a gente diz que a consciência infantil ou que a mente infantil ela ainda não é madura o suficiente para lidar com certas emoções. Então, para uma criança pequena, imaginar a rejeição, sentir, ou melhor, sentir a rejeição, significa a morte, pois ela depende dos pais, dos adultos, dos cuidadores para sobreviver. Então, o cérebro dela resolve o problema de um jeito inconsciente. Ela bloqueia a dor emocional, a rejeição é jogada para o inconsciente. E aí ela cria o que o Solms chamou de uma predição automática. Se ela sentiu que expressar os sentimentos dela causou dor para ela quando ela era pequena, ela aprende que sentir e mostrar as emoções é algo perigoso. Então ela precisa adaptar o comportamento dela. Para evitar a dor, ela pode se tornar uma pessoa submissa, obediente e sempre preocupada em agradar. Isso que a gente acabou de explicar aqui é o que o Freud chamaria de mecanismo de defesa. Nesse caso, o mecanismo de defesa é a repressão. O problema dessa estratégia é que, ela foi útil na infância, em uma época da nossa vida, mas ela continua na nossa personalidade quando a gente vai para a vida adulta. Então, nesse exemplo que a gente deu, a pessoa cresce incapaz de dizer não. Coloca os outros sempre em primeiro lugar, sem entender o porquê. O que tanto o Freud quanto o Mark Solms mostram é que ao falar sobre essas emoções reprimidas,
o cérebro ele reprocessa as experiências antigas e cria novas formas de agir no presente, ou seja, você vai aprender novas formas de responder no presente a traumas do passado. Então, toda experiência que você tiver hoje, que te lembre, que faça você se sentir como a situação traumática do passado, vai reativar essas respostas em você. Então, se você passa por uma situação no presente que você se sente rejeitado, é provável que você vá reagir com a resposta que você automatizou no seu comportamento. O que eles querem dizer é que quando nós conseguimos falar sobre o que está guardado dentro de nós, o cérebro pode reprocessar essas emoções e vai permitir que a gente reaja de formas mais saudáveis ao nosso passado e às situações do presente. A psicanálise, que começou com a ideia de liberar emoções reprimidas pela fala, continua a mostrar, através da ciência, como esse processo de comunicação e expressão é essencial para a nossa saúde emocional. Na prática, isso significa que ao expressar o que a gente sente, ao tirar do inconsciente o que está escondido, nós não só conseguimos compreender melhor os conflitos internos, mas também reconfiguramos as formas com que a gente reage à vida. A cura vem do ato de falar, de dar voz aos sentimentos que muitas vezes, por medo ou por não saber como lidar, deixamos guardados. Por isso, a psicanálise continua sendo um convite para que a gente possa olhar para dentro de nós mesmos e encontrar, através da fala, o caminho para uma vida mais autêntica e saudável, onde não precisamos mais esconder o que a gente sente, mas sim aprender a processar e lidar com as nossas emoções de forma consciente. A gente não pode mudar o passado, mas a gente pode mudar como interpretamos e reagimos a ele. Com isso, a gente chega no fim do segundo episódio. Muito obrigado por terem ouvido a gente até aqui. Comentem. Até o próximo episódio. Este foi o segundo episódio do podcast Homens de Palavra. Ele conta com a produção de Bruno Mota e Danilo Brennick. Apresentação: Danilo Brennick. Roteiro: Danilo Brennick. E técnico de som: Bruno Mota. É isso, gente. Fiquem ligados nas nossas redes, porque lá a gente vai divulgar as datas dos próximos episódios. No Instagram, por exemplo, vocês poderão acessar novos conteúdos, cortes, enquetes e até sugerir novos temas. Anota aí então, @homensdepalavra2025. Esse é o nosso Instagram, segue lá, de novo, @homensdepalavra2025. Então é isso, gente. Grande abraço, uma ótima semana e a gente se vê por aqui. Tchau!